Ok, já estamos gravando. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu agradeço a presença de todos aí em nome da Comissão de Direito Tributário da 12ª Subseção. Essa é a nossa primeira reunião para debate em 2021, aberta aí ao público em geral e a todos os convidados. A ideia aqui, como a gente fazia presencialmente no passado, é que a gente possa efetivamente ter uma roda de discussão sobre temas tributários que são ali do nosso cotidiano. Dessa vez o tema escolhido foi decisões recentes do STF em matéria tributária estadual e municipal, para falar sobre o RE 1287019 e sobre a ADIM 5469, as outras ADIMs que foram julgadas juntos. Basicamente, a gente está falando aí do diferencial de alíquota do ICMS e da controvérsia entre a tributação de software, se pelo ISS ou pelo ICMS. A ideia é que a gente tenha um ambiente de debate aí, que todo mundo possa participar, não é uma exposição, longe disso, é uma oportunidade para que a gente troque ideias e percepções de diferentes profissionais que dialogam com o tema nas mais diversas áreas. A gente tem aqui no grupo contadores, administradores, advogados que militam no contencioso tributário, outros que trabalham mais com a parte de consultoria. Então, tenho certeza que esse vai ser um debate bastante rico aí para que a gente possa começar. Alf, acho que é isso. Passo a palavra aí para você dar início da maneira como você achar melhor. Não, maravilha, Felipe. Obrigado aí pela apresentação. Em nome da OAB, em nome do presidente Dr. Luiz Vicente, da diretoria, nós abrimos, então, aqui a reunião, como o Felipe falou. Agradeço a presença de todos. Temos membros da comissão presentes, a nossa vice-presidente, doutora Isabela, está aqui conosco. O Otávio, a Júnia. Vou dispensar os doutores aqui no momento para ficar mais fácil. E Bruno, acho que por hora, se eu perdi alguém... está aqui com a gente já também. Ah, excelente. Então, bom, na verdade, como o Felipe falou, acho que a ideia nossa da reunião, a gente tem feito vários eventos pela comissão e as reuniões da própria comissão para tratar dos assuntos de interesse da diretoria e da advocacia em geral, e a ideia dessa reunião é discutir os dois precedentes que o Felipe mencionou, estaduais e municipais. Então, na verdade, é um bate-papo, Felipe. Eu não sei se alguém tem alguma coisa preparada para a gente poder inserir ou talvez fazer uma descrição do que é exatamente o que a gente está falando. Se alguém quiser, por gentileza, começar. Paulo, acho que está fazendo um pouco de barulho aí no seu... Se puder ligar o microfone, desligar o microfone, por gentileza. Pessoal, só para facilitar, eu vou mutar os microfones de todos enquanto isso, e aí vocês acham, não sei se vocês conseguem desmutá-los ou não, mas aí qualquer coisa vocês avisam aqui no chat, eu libero por aqui. Ralf, na verdade, acho que não, a ideia não é ter algo preparado, efetivamente é a gente trazer ali, como fizemos das últimas vezes, os temas para debate, aí fica a critério de vocês. Se eu puder escolher, acho que eu prefiro começar pela discussão entre o ISS e o ICMS da ADIM 5659. Na verdade, não foi a única que foi julgada, mas essa foi a que foi movida pela Confederação Nacional de Serviços em Minas Gerais, e foi um dos primeiros processos efetivamente a ter decisões sobre o tema. O acórdão, no caso de nenhum dos 4 casos que a gente está discutindo aqui, ele ainda foi publicado, então a gente tem que se pautar pelas decisões de julgamento e pelos votos, efetivamente, que foram disponibilizados dos ministros. Mas já existe bastante análise aí, até de outros colegas, em relação a esses temas. Então, assim, pessoal, eu abro a palavra aí para quem quiser começar a levantar algum ponto em relação a isso, fica à vontade.
eu vou liberar o microfone de todo mundo, só não sei se eu... Ô, Felipe, eu acho que se você puder contar um pouquinho da controvérsia para a gente poder, acho que seria interessante, assim, desse histórico, né? Você que... Deixa eu só Por abrir o gentileza. microfone, pessoal. Pois não. Peraí que eu preciso saber fazer isso. Pessoal, vê aí se deu certo. Eu tentei desmontar em todo mundo. Alguém testa aí, vê se tá funcionando. E deu certo, Felipe. Beleza. Bom, acho que todo mundo então tá liberado para falar. Deixa eu só conferir se eu fiz isso com todo mundo. Peraí. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, então, para a gente facilitar, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu estou com um acórdão aberto. Um acórdão não, né? Decisão de julgamento aberto. Bom, essa aqui é a ADI 5659 da Confederação Nacional de Serviços, e essa aqui foi basicamente a decisão de julgamento. Então, vou resumir ela aqui, mas o tribunal primeiro julgou a matéria para entender, em linhas gerais, que, nesse caso, o licenciamento, a cessão do direito de uso de softwares e programas de computador em geral estava sujeito ao ISS e não ao ICMS. Mas essa discussão ela perdurou aí durante quase uma década, se eu não estou enganado, no tribunal, efetivamente, e durante esse período, muitos contribuintes acabaram se vendo numa situação delicada, em que eram exigidos tanto pelo Estado e Distrito Federal quanto pelo município sobre essas operações de cessão e licenciamento de software. Isso gerou uma demandada de ações judiciais. No geral, a tendência era se pagar, buscar o pagamento do ISS por conta da alíquota, mas muitos estados seguiram cobrando o ICMS. Então, como havia essa dualidade de cobranças durante muito tempo, grande parte da discussão no Supremo se centrou depois na modulação dos efeitos, porque a gente tinha muitas situações peculiares de contribuintes que pagaram de contribuintes que pagaram o ICMS e o STF tendo determinado que o imposto exigível era o ISS, contribuintes que pagaram os dois, contribuintes que pagaram nenhum, e aí uma grande parte da discussão no STF se pautou efetivamente nessa questão de qual seria de modulação dos efeitos. E aí o STF modulou os efeitos aqui em quatro linhas principais, 3 linhas principais, uma delas dividida em 2, mas aí eu já estou entrando numa concepção pessoal, estava até discutindo com o Bruno outro dia, existem ainda vertentes dessa modulação que podem ser questionadas. A primeira modulação de efeitos que o STF fez foi para atribuir eficácia ex nunc a contar da data da publicação da ata do julgamento do mérito para impossibilitar a repetição do ICMS até a véspera da data da publicação, só que impedindo que os municípios cobrassem o ISS em relação aos mesmos fatos geradores. Então, o que o STF disse na prática foi, olha, até essa data, efetivamente, quem pagou o ICMS, pagou o ICMS, e o município não pode ir lá cobrar ISS no lugar, mas fica vedado também ao contribuinte buscar a repetição desse ISS. Essa é uma das primeiras etapas da modulação que pode comportar algum tipo de discussão. A segunda foi para impedir que os estados
cobrem o ICMS até aquela data do julgamento, ficando ressalvadas as ações judiciais em curso, inclusive repetição de indébito e execução fiscal, em que se discutia a incidência do ICMS, e as hipóteses comprovadas de bitributação. E situação em que, se o contribuinte pagou os dois, ele tem direito a recuperar o ICMS pago corrigido. Nesses casos, o STF entendeu que incide o ISS no caso de não recolhimento do ICMS ou do ISS, inclusive em relação aos fatos geradores passados. Então, basicamente, to sum it up tudo isso, o contribuinte que pagou o ICMS, ele não pode ser cobrado do ISS, mas, em teoria, ele também não pode pedir a repetição desse indébito. O contribuinte que pagou o ISS não pode ser cobrado do ICMS pelos estados, ressalvadas as ações em que se discutia a incidência do ICMS, e o contribuinte que não pagou qualquer um deles deve pagar o ISS com as combinações legais. Essa é a regra que está em vigor. Um dos pontos que eu ouvi sendo discutido, e aí eu vou fazer esse comentário e abro para vocês continuarem, foi o seguinte: no caso da primeira hipótese do contribuinte que pagou o ICMS em períodos anteriores, sobre a possibilidade de agora, embora a modulação dos efeitos tenha vedado a repetição, ela o vedou a repetição na medida em que não houve o pagamento do ISS, porque ela proíbe essa cobrança pelos municípios. Só que aqui a gente tem uma discussão em torno de alíquotas aplicáveis. Naturalmente, as alíquotas de ISS até então, elas são naturalmente menores que as de ICMS, ainda que eu possa ter uma discussão em torno de crédito de base, mas pela lógica a gente tem alíquotas menores. Se esse contribuinte poderia, então, pelo menos os 5 anos anteriores à modulação dos efeitos, optar pelo pagamento do ISS com os encargos moratórios, porque ele pagou o imposto atrasado, então a gente estaria falando de multa de mora mais, a grosso modo, Selic. E aí, na hipótese de, tendo adimplido os débitos dos últimos 5 anos, se ele poderia, ou do período correspondente, se ele poderia buscar a repetição do indébito do ICMS, porque se a gente for colocar no papel, e já tem até alguns trabalhos nessa linha, quando eu comparo determinados contribuintes que alguns pagaram ISS e outros ICMS, eu tenho uma distorção, inclusive, em termos de custo contábil para eles, porque o cara que pagou o ICMS arcou com um custo, incluiu no preço do produto um custo muito maior. E se ele poderia agora, de certa forma, mudar essa tributação, apesar da decisão do STF. Acho que essa é uma das controvérsias que está tendo ainda em relação à modulação dos efeitos e que a gente pode debater, mas aí eu abro a palavra aí para vocês, pessoal, complementarem. A ideia aqui não é fazer uma exposição, longe disso, sequer sou especialista nessa área. Bom, Felipe, como a gente tinha discutido agora mais cedo, hoje à tarde, assim, na minha visão, chega até ser um pouco, não chega a fazer tanto sentido o ICMS ele ser declarado como inválido nessa situação e, ao mesmo tempo, a alíquota dele ser maior, você não poder pedir pelo menos a repetição daquele indébito, que seria entre mais ou menos a alíquota do ICMS e a diferença para a alíquota do ISS nesse caso. Mesmo porque, em outros casos, a gente poderia tentar, ou às vezes considerar que mesmo que o município não possa cobrar agora o ISS dos contribuintes que já pagaram o ICMS, se esse contribuinte ele não poderia pagar por livre e espontânea vontade, às vezes até fazendo com que incidisse a denúncia espontânea e afastando, inclusive, multa de mora somente com a incidência dos juros. E, a partir disso, começar a pleitear também a restituição do ICMS.
Não sei o que os outros acham, mas acho que talvez tenha ficado um pouco pendente essa situação, porque principalmente no caso de diferenças, às vezes, muito grandes das próprias alíquotas dos tributos, porque talvez até haja uma quebra de isonomia entre os contribuintes que optaram, às vezes, até por recolher o ICMS já pensando numa segurança jurídica maior, porque, em tese, de qualquer forma, não poderia haver o bis in idem, que seria, com certeza, alguma coisa que seria afastada pelo STF. E no caso de você recolher o ICMS, você teria uma segurança maior, porque você, em tese, recolheu aquilo que seria até maior do que o exigível no caso do ISS. Então, você pelo menos teria ali aquela segurança. Agora, no caso daqueles que recolheram o ISS, se fosse julgado como válido a incidência do ICMS, você ainda teria que pagar o diferencial. Então, talvez até tivesse uma quebra de não só de expectativa, como de isonomia nesse caso. Eu gosto particularmente do argumento de quebra de expectativa de direito do contribuinte, até porque ele está sendo bastante veiculado em vários temas que a gente tem visto ali, fazendo um paralelo assim, bem distante, né? Mas a própria discussão em torno da modulação dos efeitos no STF, outra discussão em torno de modulação de efeitos, mas sobre o terço constitucional de férias, os votos têm sido, principalmente o voto do Barroso, tratou muito dessa questão, da quebra de expectativas de direito do contribuinte, para o bem ou para o mal. Então, enquanto isso também não atrapalha a segurança jurídica, ou até indo na linha do que defende o Eurico, quando ele fala que segurança jurídica tem um viés objetivo e tem também um viés subjetivo. E o viés subjetivo da segurança jurídica é justamente a expectativa do contribuinte em relação a uma plausibilidade ou uma manutenção, por assim dizer, de interpretação da legislação tributária. E a conexão disso com várias outras questões, como é o caso do sigilo fiscal e do tax compliance. Mas aí estou puxando muito a sardinha para minha área, efetivamente. Mas eu acho que esse é um bom argumento a ser levantado em relação a esse tema. Pessoal, alguém tem mais algum comentário diferente, por favor, fiquem à vontade. A ideia é ouvir um pouco de vocês, do que vocês têm para dizer sobre o tema. Felipe, assim, pois não, pode falar, Júnior. Não, pode falar. Não, eu ia, na verdade, fazer uma pergunta para vocês, mas pode falar primeiro, por favor. Não, assim, só emanando um pouco a minha opinião sobre essa questão da modulação, especificamente, eu, assim, não sei o que vocês acham, mas eu acho que seria tão mais fácil se não tivesse modulado os efeitos. Eu não sei, eu posso estar equivocada, mas na minha cabeça. Porque como tem essa briga, né, entre a questão da incidência do ICMS ou do ISS, seria tão mais fácil de fixar, então incide o ISS. E aí não modulasse os efeitos, deixasse todos os municípios, né, que não cobrassem o ISS e dessa restituição do ICMS, né, porque até seria mais assim, aplicaria mais isonomia entre os contribuintes nesse caso, né? Porque dessa forma ficou meio complicado, né? Se o município que não cobrou ICMS ISS desse contribuinte e ele acabou pagando o ICMS, aí ele acabou ficando prejudicado porque o município não cobrou o ISS dele. Aí não deu bitributação, porque se tivesse dado, ele teria direito à restituição do ICMS. Então, assim, acabou sendo, na minha opinião, que eu estou entendendo aqui, acabou sendo um azar daqueles contribuintes que não tiveram ISS cobrado pelos seus municípios, né?
assim, pelo que eu estou entendendo dessa modulação, da forma como que ela foi feita, né? Não sei se vocês concordam, assim, né? Não sei se foi isso mesmo como eu entendi. A minha dúvida era mais ou menos nessa linha, Júnior, porque ao que o Felipe e o Bruno colocam, né, eu estou vendo aqui o extrato do julgamento, me parece que se o contribuinte, de alguma forma, nada fez, ele vai acabar sendo cobrado pelo município do ISS, com alíquotas que vão até 5%. Aí, eu não sei se tem, Felipe e Bruno, alguma limitação do software para os municípios, mas eu imagino que cada município cobre até os 5%. E, de certa forma, aquelas ações judiciais em curso, né, que é a primeira exceção que o Felipe mencionou, aí esse contribuinte, de alguma forma, ele vai ter o direito de se creditar, né, de repetir esse ICMS. Então, além da questão das alíquotas, me parece, a gente já teve casos assim no escritório no passado, né, dizem que o direito não socorre os que dormem, mas na verdade me parece que acabou socorrendo os que dormem, porque quem ou não foi cobrado pela bitributação, né, que aí sim poderia repetir o ICMS, ou não está sendo cobrado do ICMS, quem nada fez vai ser cobrado do ISS e, óbvio, com os encargos, como o Felipe colocou, mas uma alíquota infinitamente menor. Então, essa modulação para trás, digamos assim, né, de rever o que aconteceu até então, me parece bastante danosa também. Eu concordo. Desculpa, pode falar. Não, pode ir, Júnior. Vai lá. E depois eu já comento. Não, só falando que eu ia... essa modulação, em vez de trazer segurança jurídica, eu acho que né, tratou os contribuintes totalmente de forma diferente, né? Foi muito danoso. Eu ia levantar um ponto um pouco diferente nesse sentido seu. Até faz sentido, assim, até concordo em partes, só que o problema, para mim, também teria, se você apresenta que os contribuintes teriam que pagar pelo menos os últimos 5 anos de ISS, depois brigar para a restituição do ICMS, você teria pelo menos um efeito caixa bastante relevante, né? Porque, assim, você teria que pagar os últimos 5 anos tendo pago o ICMS e entrar numa fila de precatório que sabe-se lá quando você ia receber o ICMS de volta. Então, dependendo da empresa, do contribuinte, você teria um efeito caixa bastante relevante que até poderia torná-lo insolvente ou alguma coisa do tipo. Sim, tem essa questão mesmo. É verdade. Vários efeitos, talvez, deletérios que poderia incluir. Eu acho que e aí seria uma coisa um pouco complicada, porque o contribuinte não paga o ISS, aí incide multa, incide juros de mora, incide em vários encargos legais, às vezes até pela própria inscrição em dívida e cobrança, enquanto ele está esperando uma restituição do ICMS. E injustamente por ter pago o ICMS, ele não tem caixa para pagar o ISS e aí junta todos esses encargos que ele tem que levar para frente, que também seria talvez um pouco relevante. Não sei, talvez, assim, não sendo contra a modulação em si nesse caso, talvez tenha faltado um nozinho aí do STF quanto à possibilidade de restituição desse valor intermediário entre as alíquotas, talvez, pelo menos. Eu entendi a sua questão, realmente, ficaria um débito grande a pagar e um indébito a restituir que não, né, tipo assim, tem essa questão também, né, que a gente tem que considerar. Mas, como o Felipe falou, né, da diferença das alíquotas, né, entre ICMS e ISS, eu acho que, enfim, teria que fazer algum parcelamento, não sei, né, alguma forma de equilibrar. Eu acho que
mais essas questões do débito a pagar e a receber do que... Porque, de qualquer forma, saiu prejudicado, né? Pagando ICMS... Sim. Acho que não tem muita saída. A minha preocupação com isso é quanto mais o STF se miscui em legislar por meio de modulação de efeitos. Não vamos saindo completamente da esfera tributária, mas o Barroso, que é um cara que particularmente eu gosto muito, quando votou a questão do homeschooling, propôs definir uma lei com base no acórdão do STF. Se eles começam a fazer isso por stop em questões tributárias, eu começo a ficar um pouco mais preocupado. Do tipo, não, a gente tem 2 tributos aqui com alíquotas muito díspares, então a gente vai estabelecer uma alíquota média. Aí fica difícil não defender a usurpação de competência do Supremo, ainda que eu saiba, Bruninho, que você gosta bastante desse nível de ativismo, mas eu tenho minhas ressalvas. Pessoal, e aí, mais alguém tem algum comentário a fazer? Otávio, Flávio, Alan, estou lendo aí só o nome do pessoal que está aqui, gente, sem pressão. Não, eu me senti bem contemplado pelos comentários do Bruno. Eu só estava pensando que a insegurança jurídica na modulação de efeitos foi tanta nesse caso, que no total foram 8 hipóteses de modulação de efeitos. Tem modulação de efeitos para contribuinte que não recolheu nenhum dos dois, mas tem ação judicial pendente, inclusive de ressarcimento. Para quem recolheu ICMS, por exemplo, e tem ação pendente contra o Estado. Modulação de efeitos para o Estado, que está cobrando a diferença do contribuinte. A insegurança jurídica na modulação de efeitos, não só nesse caso, mas em outras, igual o exemplo do 1/3 de férias que o Felipe mencionou, é tanta que, na verdade, você acaba bagunçando ainda mais a situação do contribuinte, implicando em mais custos para fazer a contabilidade e a tributação e os aspectos jurídicos dessas questões. Nessas horas ter uma consultoria tributária boa do lado da empresa, Flávio, faz diferença. Nós tivemos uma consulta dessa de uma empresa de software, até o Felipe comentou do tempo em que há essa discussão, salvo engano, há 10 anos, né? Que ainda era aquela questão que acabou sendo depois definida, né? Do software de prateleira, se o software feito através de um pedido era um serviço, né? E até nesse aspecto foram vencidos o Gilmar Mendes e a Carmen Lúcia, né? O Gilmar Mendes parece que gosta só de se exaltar quando envolve questões políticas, né? Nas questões tributárias, eu acho que ele não faz ele não chora, né? Enfim. Mas e na época até empresas com conflitos de competência, né? Que é uma forma de você sair um pouco, né? Talvez depositar, enfim, tentar gerenciar melhor, porque 2 entes estão cobrando e um deles, de alguma forma, vai ficar para trás, né? E aí, ao modular o efeito dessa forma, as empresas se perguntam se elas tomaram as decisões adequadas no momento adequado. E aí você tem uma consultoria para direcionar bem como fazer, consultoria geral, né? Não estou em advocacia, né? Mas ter um assessor jurídico para dar esse parecer, né? Ver como está a jurisprudência que vai levar ao tribunal, né? Apesar de algumas viradas de mesa, né, Felipe, que a gente tem aí que a gente teve do Alexandre de Moraes no caso do antigo Fundo Rural, né, em 2017, enfim. Então, realmente, tirando um pouco esses pontos fora da curva que às vezes acontecem, é bom prevenir, né, tentando prever como que isso vai chegar até o Supremo e passando um pouco das jurisprudências, até porque essa separação acabou se dando, né? O software, quer dizer, acabou não se dando, não. O software, a seção do licenciamento acabou sendo ISS de vez mesmo. Acho que é isso. E acho que, assim, se eu puder só um último ponto também para não me estender, e a gente tem mais um tema para cobrir, eu relevo muito nesse caso também a questão do impacto custo disso, porque e do efeito reflexo. A gente discute muito, por exemplo, efeito reflexo no caso de PIS e COFINS. A gente já trabalhou, já tivemos casos, já temos ainda, né, casos em que
A discussão do crédito de PIS e COFINS, ela reflete depois no imposto de renda a pagar. E a gente pode ter uma situação semelhante aqui entre o contribuinte que eventualmente usou ICMS como custo e agora teria a possibilidade de usar ISS, ou o oposto, né? No caso, não o oposto, porque não foi essa a declaração do Supremo, mas indiretamente, a pessoa que eventualmente se aproveitou, a situação hipotética que eu estava discutindo era a seguinte: a pessoa que se aproveitou de usar o ICMS ao longo do tempo e discutiu judicialmente, como o Flávio colocou, discutiu judicialmente, não pagou, e agora vai pagar o ISS, porque ela estava baseada em liminar ou decisão judicial, ela reduziu a base imponível de IR dela enquanto ela obteve decisão judicial, em detrimento de um contribuinte que eventualmente não fez a mesma coisa e considerou o ISS como imposto devido e como custo menor, porque estava litigando aquele imposto a pagar com base numa liminar. Aí eu não vou nem entrar no mérito da questão de como esse tipo de estratégia tributária cobertada pelo sigilo fiscal na minha opinião, absolutamente desleal. Mas é uma possibilidade. Então, assim, acho que tem muitas saídas nisso aí. A gente podia ficar aqui discutindo infinitamente só essa questão. Mas até para a gente poder ser objetivo, a gente tem um hard stop aí da OAB. Pessoal, alguém tem mais algum comentário a fazer sobre essa questão? A gente pode passar aí para o próximo tema. Eu peço que o pessoal que está participando dessas reuniões aí pela primeira vez fique à vontade para participar. Às vezes a gente aqui domina as discussões, mas é por ter um contato mais próximo mesmo. A gente quer bastante ouvir a opinião de vocês aí. Então, por favor, fiquem à vontade para colaborar, para comentar, ou até mesmo para criticar os posicionamentos expostos até então. Podemos passar para o segundo, então? Vai lá, Ralf, podemos seguir, então. Maravilha. Bom, pessoal, fiquem à vontade aí para interromper a qualquer tempo, só para a gente cumprir aí o horário conforme o Felipe falou. O segundo tema que a gente selecionou para discussão é o recurso extraordinário 1287019, que trata, o tema 1093, que trata da constitucionalidade, né, ou inconstitucionalidade do diferencial de alíquota cobrado nos termos do convênio 93 de 2015, e da necessidade de lei complementar para que se faça essa cobrança. Fazendo um rápido preâmbulo sobre o tema, acho que quem advoga, né, ou conhece um pouco da área tributária, sabe o que é o diferencial de alíquota de ICMS. A regra até 2015 era a cobrança para consumidor final contribuinte. Então, normalmente, quando o consumidor final não é contribuinte e tem algum tipo de prestação interestadual, pagava a alíquota interna normal do Estado, então construção civil, ou se eu fosse, né, em outro Estado comprar um bem de consumo, pagava a alíquota interna mesmo sendo de outro Estado. A partir do... foi o convênio 21, né, Felipe, que teve o FUCS, eu não lembro agora de cabeça, mas começou-se a cobrança no destino por conta, principalmente, de e-commerce, que foi uma discussão grande, e ficou definida a cobrança com o convênio também para consumidor final. Então, se eu recebesse, por exemplo, um bem de consumo de outro estado, a alíquota daquele estado de origem seria a alíquota interestadual, então uma redução de receita, e o estado de destino teria esse diferencial de alíquota que antes, né, a maior parte dos casos a maior parte dos estados tratava até esse diferencial como diferido ou suspenso. Então, poucos estados cobravam essa diferença, por exemplo, dos 12% ou 7% para a alíquota interna. E aí o que se discutiu foi justamente a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do convênio, que tratou como regra geral da cobrança desse diferencial, e com foco principalmente nos não consumidores, nos não contribuintes, né, nos consumidores finais não contribuintes, porque aí altera de uma forma bastante relevante a divisão, né, das receitas, principalmente nas operações interestaduais de consumo final. E nesse julgamento do recurso extraordinário,
ficou assentando a invalidade da cobrança de operação interestadual envolvendo mercadoria destinada ao consumidor final não contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS na forma do Convênio 93 de 2015, ausente lei complementar disciplinadora. Aí vencidos o Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Lewandowski, Gilmar Mendes e Fux. E, em seguida, por maioria, fixada a seguinte tese: a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme produzido pela emenda 87 de 2015, pressupõe edição de lei complementar, veiculando normas gerais. Por fim, o tribunal, que é o caso, por maioria, modulou os efeitos da declaração das cláusulas que tratam disso, e quanto à cláusula nona, desde a data de concessão da medida cautelar nos autos dessa ação declaratória de inconstitucionalidade. Perdão, gente. Acho que é isso. Eu tocou aqui só para introduzir, Felipe, se você puder, por gentileza. Obrigado, Ralf. Eu acho que essa questão do diferencial de alíquota me parece que, de certa forma, ela se resolve agora com a decisão do STF, pelo menos nos pontos principais, sem maiores controvérsias. Acho que desde a edição do convênio, imediatamente já se falava na questão da necessidade da lei complementar. E é uma discussão que perdurou, talvez tão óbvia, que perdurou menos tempo do que a controvérsia entre o ISS e o ICMS propriamente falando. E acabou sendo resolvida muito mais rápido. Então, acho que não gerou, até para quem gosta muito do argumento econômico, nesses casos, acho que ela gerou menos impactos a despeito dos valores envolvidos pelo tempo em que perdurou. E acho que agora é natural que os estados devam se organizar para tentar efetivamente, se quiserem seguir buscando essa tributação, agora buscarem isso via lei ordinária. Eu li uma notícia esses dias mesmo, se eu não me engano, que o Rio Grande do Sul ou fez ou já estava para acabar com as hipóteses de diferencial de alíquota na legislação local, recepcionando integralmente por hora a decisão do STF. Acho que essa é a medida que isso deve se seguir a vários estados, como aconteceu lá atrás, suas discussões envolvendo PIS e COFINS importação, por exemplo. Então, acho que isso vai ser naturalmente recepcionado pelos estados em geral. E só desculpa, Felipe, aproveitando, eu não consegui concluir aqui por conta da ligação, mas na linha até do que o Bruno, o Flávio e a Júnia colocaram, você também, a modulação foi a mais confusa novamente, né? O relator, ele não modulava os efeitos, né? Bem Marco Aurélio isso, e ficaram ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. Então, mais uma vez, vários contribuintes em situações distintas que são colocados, né, e aí talvez nesse caso beneficiados aqueles que foram contestar a cobrança e agora vão ter os efeitos ressalvados, né, dessa modulação. Ralf, gostaria de fazer um comentário sobre esse ponto. Mais uma vez, o Supremo deu uma decisão mais política do que jurídica, né? Que modular, nesse caso específico, foi um absurdo. Não teve mudança de jurisprudência, só ressalvou a necessidade do princípio da legalidade e, mesmo assim, modulou. Então, assim, difícil. Era mais ou menos o sentido do comentário que eu ia pontuar, Otávio. Além de também falar que bom, pelo menos na minha opinião, você começar a modular decisões assim, em sentido estrito de legalidade, que não tem realmente uma quebra da jurisprudência, você acaba acarretando impossibilidade de você começar a criar um sem fim de legislações inconstitucionais, ou mesmo começar a cobrar tributo de forma ilegal,
e depois só se pautar no muro da modulação, para falar, não, eu cobrei, agora eu vou ter que ressarcir. Vai quebrar o Interesse Estado, a pandemia, público, que crise. acaba sendo uma coisa, sim, e já também até pontuando e já criticando o que pode vir a ser modulado aí no próprio ICMS na base do cálculo PIS/COFINS, que essa demanda está há não sei quanto tempo em voga aí, e até hoje está se pleiteando a modulação de efeitos. Como que você não criou uma, uma base para sustentar a economia com uma discussão que você sabe que você pode perder ou já perdeu há muito tempo? Eu acho que, seguindo esse mesmo exemplo do Bruno, de como essa modulação de efeitos consequencialista é deletéria, não só para os contribuintes, mas para a economia do país como um todo, já que tudo está bem interligado, é o caso da não incidência do ICMS nas bases de cálculo da CPRB. Outro momento em que o STF se valeu de uma decisão absolutamente política, basicamente criou um outro conceito de receita, bem diferente daquele que a gente viu na tese mãe, né, da não incidência do ICMS nas bases de cálculos do PIS e da COFINS, criou um outro tipo de receita, achou que o contribuinte estava tendo um benefício fiscal, sendo que, na verdade, muitos setores eles são obrigados a adotar a CPRB, e deu uma decisão completamente consequencialista, pensando exclusivamente no orçamento público. É como se o Poder Judiciário ele se colocasse como guardião do orçamento público, e não mais o Poder Executivo ou o Poder Legislativo. Nesse ponto da CPRB, eu ainda me apego muito a essa ideia de que a agroindústria hoje segue obrigada e os produtores rurais, pelo menos até 2018, com a 13.606. Então, quando se tornou optativo para pessoa física e para pessoa jurídica. Então, para mim, eu me filio à tese de que essa discussão não terminou em relação a certos tipos de contribuinte. Mas esse ponto do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, eu não sei quem acompanhou aí, quem fica tranquilo, Otávio. Eu não sei quem acompanhou, mas rolou uma discussão nos últimos tempos, uma tentativa da AGU de excluir da LDO o risco provável do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, tudo bem, eu entendo que isso pode ter sido muito mais uma manobra do governo de marretar a lei de diretrizes orçamentárias por conta de déficit fiscal, mas eles realmente tentaram dizer que essa perda não é provável. O que é bizarro, porque o governo já perdeu isso aí. A gente teve uma decisão recente do TRF3 dizendo que não se aplica a solução de consulta 3118, que é o ICMS destacado. E estamos aí em vias de ter mais uma pauta para ver esse julgamento. Então, a gente está, particularmente do ano passado para cá, acho que a gente viu muitos momentos de modulação e de efeitos de decisões tributárias. E se para quem tiver a curiosidade de avaliar, eu tenho discutido isso com alguns colegas num grupo de estudo, cada vez mais o argumento econômico tem sido levado pela União. Ela perde no mérito, ela fala, tá, tudo bem, eu perdi no mérito, mas agora eu não posso pagar essa conta, então me dá uma ajuda aí. E isso num ambiente em que os ministros do Supremo estão cada dia mais politizados e alinhados com interesses políticos e econômicos, para mim é um horizonte muito ruim para a gente na esfera tributária. Felipe, voltando um pouco na própria modulação da diferença de alíquota, eu não sei se era exatamente o mesmo tema, um tema parecido, mas eu tinha visto que nos Estados Unidos Fui eu ou foi o Bruno? O Bruno deu uma dele travada. travou mesmo. Bruno?
Acho que talvez tenha caído a internet dele, por isso que travou. Se duvidar, ele ia defender o STF, então tá tudo bem. Pessoal, acho que, assim, do meu lado, eram esses os comentários que eu tinha para fazer sobre esse tema. Fiquem à vontade aí para complementar e trazer ali outras informações sobre a perspectiva de vocês. Voltou aí, Bruno? Voltou. Vai. Bom, voltando no que eu estava falando, acho que teve uma discussão bastante similar nas cortes americanas sobre a possibilidade de cobrança, não lembro exatamente do que, mas era bem parecido com o imposto sobre consumos, salvo engano, e que as cortes americanas não apenas não modularam os efeitos, como impediram a cobrança até que todos os estados americanos chegassem a um comum acordo sobre a possibilidade de cobrança padrão, num geral, entre todos os estados. Então, assim, diferentemente da decisão do STF, que não apenas modulou, como modulou para frente, que, se não me engano, acho que começa a incidir só em 2022, não é? Alguém Sim, sabe? 22. As cortes americanas não apenas afastaram a cobrança, como falaram que não ia poder cobrar até que houvesse uma concordância entre os estados, né? Legal. E só fazer mais um comentário, né? Vocês mencionaram a questão do ICMS na base de cálculo da COFINS, né? Que foi uma discussão longa, e a gente tem que tomar, como tributarista, bastante cuidado, né? Porque foi na carreira dessa decisão que o ministro Barroso, e depois, enfim, isso está em repercussão geral também, começou a discutir a questão do crime de não recolhimento do ICMS, né? Afinal, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se para o contribuinte não pagar o PIS e a COFINS sobre o ICMS é porque o ICMS não é dele, uma vez que ele recebeu isso e não repassou, mais do que uma apropriação em débito lá do 168A, que INSS no caso, mas mais do que a apropriação em débito em si, seria efetivamente um crime de não recolhimento. Então, isso está voltando agora, né? A gente está tendo que lidar com isso também. E é engraçado que o pessoal até tem um pouco de dificuldade de entender o porquê, né? Na verdade, eles só voltaram com essa tese, todo mundo aqui sabe que tributo não é sanção e o não recolhimento não é crime, né? Você tem formas de cobrar e o Estado não pode, a gente também tem várias decisões dizendo que o Estado não pode forçar a cobrança, né, de outros meios que não pelo Executivo Fiscal. Mas a partir do momento em que, para beneficiar os contribuintes, eu assumo que o ICMS não é seu, então, retê-lo, né, recebê-lo e não recolhê-lo seria um crime. Isso está gerando um problema sério, ou seja, tem muito cliente aí que vai ser preso antes de receber o PIS e a COFINS, o em débito, né, Felipe, PIS e COFINS. Tem muito cliente que vai receber isso preso na cadeia. Tudo tem dois lados, né? Essa foi honestamente, confesso que eu acho que essa foi uma jogada inteligente da Fazenda argumentar nesse sentido, mas é aquele momento em que o advogado tributarista precisa ligar para o seu colega criminalista preferido, né? Não tem muito jeito. Pessoal, a gente está ali nos 5 minutos finais, mais ou menos, do nosso tempo. Eu não tenho aí do meu lado mais comentários. Acho que a gente pode encaminhar ali para um encerramento. Pessoal, eu agradecendo a presença de todos. A ideia, a gente costuma fazer essas reuniões técnicas com alguma frequência. Lógico que a pandemia dificulta isso um pouco, porque aí a gente tem que competir em termos de horário com todas as comissões da OAB que fazem o mesmo, mas a ideia é que a gente continue reproduzindo esse formato de reunião, debate, não só de apresentação.
Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, convidá-los efetivamente para voltarem a participar das próximas reuniões e também dos eventos e das atividades da comissão. A gente está aí à disposição de vocês para bater um papo, trocar uma ideia, e temos outras iniciativas acontecendo para 2021. Agora, ano passado, a gente foi muito centrado na cartilha de tributação da advocacia, que tomou bastante tempo e trabalho da comissão, mas que teve um resultado muito bom e vários desdobramentos, tanto com um feedback positivo da própria diretoria, dos advogados locais e de advogados de outras subseções. O evento de lançamento, que contou com a participação do professor Silvio, foi muito interessante, e o curso que a gente fez com a ESA, e estamos discutindo aí a possibilidade de fazer uma segunda edição. A gente tem agora, aproveito também os minutos finais para convidar vocês, no próximo dia 20 de abril, se eu não estou enganado, a gente tem um evento de lançamento de um livro que contou com a participação de vários membros aqui da comissão. Então, ficam desde já todos convidados. Ele trata de vários temas, inclusive de natureza tributária também. Vai ser lançado em conjunto com a Comissão de Direito do Agronegócio da UAB, mas os convites aí, em breve, isso aí vai estar divulgado nas redes sociais. Com isso, eu reforço o agradecimento a todo mundo pela participação e o convite para que vocês nos acompanhem em próximas discussões. Inclusive, fiquem à vontade para proporem também temas para debate e análise. A gente está sempre aberto a esse tipo de discussão. Não sei se alguém mais tem algo a colocar aí, por favor, fique à vontade. Felipe, na verdade, só respondendo aqui a pergunta do Paulo, se tem, quanto à emissão de certificado de participação, se existe algum formulário a ser preenchido. Não sei se você tem essa informação, Felipe, ou alguém tem. Desculpa, eu não vi essa pergunta. Paulo, acho que você pode pedir, nesse caso, como o link é aberto, você pode pedir uma declaração para a própria OAB. Como não é um evento fechado, eles emitem uma declaração da sua participação e não um certificado necessariamente. Bom, pessoal, acho que é isso, então. Podemos encerrar nosso encontro pontualmente. Hardstop funcionou hoje. Eu estou como host aqui, então agradeço a presença de todo mundo e a gente encerra a nossa reunião de debates. Até a próxima, gente. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado aí pela participação. Tchau, tchau. Obrigado, Felipe. Obrigado.